Isso muda as famílias, porque ao invés de brigas, raiva, reações intensas devido à neuroinflamação, onde já se sofre como estado básico, as pessoas passam a lidar umas com as outras de forma mais calma. As crianças dormem melhor e a família também dorme melhor. Ainda há discussões, mas depois as pessoas se desculpam, embora isso ocorra com menos frequência. E as pessoas refletem mais sobre isso, né? E eu vejo isso em todos os níveis e em muitos relatos. No fim, somos nós, não o governo federal, que estamos na União Europeia. É a senhora von der Leyen, a Comissão Europeia, que decide o que é essencial e o que não é. Ou seja, ela, ou melhor, a Comissão Europeia, e não a natureza, decide o que é essencial. Na verdade, quem faz isso é a natureza. Acho que todos concordamos com isso. Ela já decidiu isso há 4,2 bilhões de anos. Provo no meu livro que o lítio é essencial há 4,2 bilhões de anos em todo o espectro de formas de vida, do verme da terra até a sequoia, do fungo até o ser humano. Em todos os lugares, encontramos os mesmos mecanismos moleculares que são essenciais para o funcionamento de todos esses organismos, de todos os organismos, até mesmo das bactérias. Todos precisam de lítio em pequenas quantidades, que está presente em todo lugar. Na Alemanha, por exemplo, a deficiência de lítio por pessoa de 10 a 20 vezes menor, impactando o cérebro. E agora estamos de volta à neuroinflamação. Vamos deixar o link abaixo, participem da petição. O senhor mencionou de novo a neuroinflamação. Isso é praticamente o gancho perfeito para a minha próxima pergunta. E eu associei isso há alguns anos ao termo neurônios índice. Esses são, pelo que entendi, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas apoiam nossa identidade, memória, enraizamento e orientação mental. E eles ficaram sob estresse por causa da vacinação contra a Covid. E agora, por outro lado, existe o lítio, que seria exatamente a substância que protege ou apoia essas células. Agora, eu me faço justamente essa pergunta incômoda. Estamos perdendo sistematicamente o controle sobre o nosso pensamento? Isso não é por acaso. Vacina contra a Covid, névoa cerebral, falta de lítio, não é reconhecido como um oligoelemento essencial. Existe algum sistema por trás disso? Eu diria que sim. Então, o que é definitivo é que isso, naturalmente, é benéfico para a indústria farmacêutica. Então, primeiro, eles ganharam uma quantidade enorme de dinheiro com essas injeções de mRNA, com diagnósticos e todas essas coisas, ou seja, muito dinheiro foi ganho aí, à custa, digamos, de deixar as pessoas doentes. E com pessoas doentes se ganha ainda mais, porque todas as doenças secundárias, é claro, também precisam de medicamentos. Nesse sentido, é como mineração de ouro. No início, mencionei a lei do máximo e do mínimo. A lei do máximo afirma que qualquer coisa pode ser veneno em dose alta. Algumas já são venenosas mesmo em pequenas doses. Mas, por exemplo, potássio é um oligoelemento, né? Um oligoelemento essencial reconhecido. Ainda assim, é usado na injeção letal nos Estados Unidos da América e, em altas doses, causa parada cardíaca. Ou seja, cada elemento, até mesmo os elementos essenciais, trazem em si a possibilidade de toxicidade. Provavelmente são tóxicos porque têm funções essenciais no corpo. E se a gente exagera nisso, acaba sendo prejudicial para nós. E a lei do mínimo afirma que precisamos de potássio, pois sem ele não vivemos. É essencial. A lei do máximo diz: se exagerarmos fator 50, fator 100, se tomarmos em excesso, então se torna tóxico e pode levar à parada cardíaca. Não podemos viver assim. Entre o máximo e o mínimo está a homeostase, onde regulamos metabolismo, função cerebral, etc. Também a função do centro de memória autobiográfica e a produção diária dos neurônios de índice. Certo. Agora, voltando à lei do máximo e do mínimo, nossos neurônios de índice precisam de lítio. O lítio, por exemplo, ativa a produção deles. Ao mesmo tempo, ele inibe a neuroinflamação, que faz com que a produção dos neurônios de índice seja paralisada. Bem rápido, os neurônios de índice são nossa memória de lugar e tempo. Ou seja, tudo o que vivenciamos, todos os nossos pensamentos, estão sempre inseridos em um contínuo espaço-tempo. Isso significa que realmente nos dá orientação. E a primeira coisa que é destruída, e é aí que começa a doença de Alzheimer, é a produção dos neurônios de índice. Os neurônios de índice são a chave para entender a doença de Alzheimer. Por isso, por exemplo, pessoas na fase bem inicial do Alzheimer perdem sua memória espaço-temporal.
De repente, elas não conseguem mais voltar do trabalho para casa, apesar de anos fazendo isso, pois perdem a memória espacial. Esses são os neurônios de índice, ou seja, os neurônios de índice são a chave para entender a doença de Alzheimer. Por isso, dediquei décadas a esse tema, porque o Alzheimer, de certa forma, também pode ser evitado. Isso seria natural, porque a doença, como já disse, é completamente antinatural. E agora sobre a questão, o lítio é proibido, ou seja, a lei do mínimo está, por assim dizer, violada, não se reconhece que algo essencial está faltando. Ou seja, nosso cérebro já está altamente sobrecarregado desde o início pela falta de lítio. Ao mesmo tempo, a lei do máximo, nosso cérebro não precisa de proteínas spike tóxicas que causam neuroinflamação. Isso já era conhecido desde o síndrome respiratória aguda grave, COV, antes do surgimento do 2. Então, o síndrome respiratória aguda grave, COV1, isso já foi publicado, prejudica a memória autobiográfica, bloqueia a neurogênese, a formação de novas células cerebrais, ou seja, dos neurônios índice no hipocampo, que é o centro da nossa memória autobiográfica. Tudo isso já se sabia. Ou seja, de um lado está a lei do máximo, o dano causado por algo desconhecido e prejudicial ao nosso corpo. E isso já acontece mesmo em pequenas doses. Ou seja, não existe uma proteína spike essencial. Toda proteína spike já é tóxica e, ao mesmo tempo, temos a lei do mínimo, falta de lítio. Essa combinação, claro, é muito problemática para nosso cérebro. Então, se eu quiser desligar o centro de memória autobiográfica das pessoas, e eu já disse antes que o centro de memória autobiográfica também é o centro do sistema imunológico mental, ou seja, aquilo que nos... Talvez eu precise explicar um pouco mais sobre isso. O sistema imunológico mental pode ser comparado ao nosso sistema imunológico físico. O sistema imunológico físico tem uma certa experiência. Essa experiência é herdada como, por exemplo, saber como é um coronavírus. Então, nosso sistema imunológico já sabe, há pelo menos 100 milhões de anos, ele sabe como os coronavírus são. Porque o ancestral comum entre humanos e camundongos já tinha um receptor para coronavírus, e ele é idêntico entre as duas espécies, e esse ancestral comum viveu entre 60 e 100 milhões de anos atrás. Naquela época, ali ainda existia o ancestral comum entre camundongo e humano, do qual depois se desenvolveram as linhagens dos camundongos e dos humanos. Mas o ancestral comum já devia ter isso, porque ambos, por assim dizer, têm esse gene e a proteína correspondente. Isso é uma parte inata do nosso sistema imunológico físico. Ao mesmo tempo, porém, também aprendemos, quando aparecem vírus que nunca vimos antes, desenvolvemos uma resposta específica. Isso é chamado de sistema imunológico adaptativo. E o nosso sistema imunológico mental funciona de maneira semelhante. Temos mecanismos inatos, que chamamos de instintos, que determinam como nos comportamos. Ao mesmo tempo, também somos capazes de aprender e podemos, por assim dizer, até superar nossos instintos e reagir de forma diferente do que nosso instinto nos diria naquela situação. Então, se formos atacados, podemos revidar imediatamente, isso seria um instinto. Isso também significa agir por impulso. Mas é claro, também podemos reagir conscientemente e dizer não, isso agora não é uma medida boa ou que promova a paz. Vamos conversar sobre o problema. Recuemos, vamos discutir o assunto em vez de partir para a agressão física. Por isso, é preciso do sistema imunológico mental. O sistema imunológico físico combate micro-organismos, enquanto o mental, como sempre digo, atua contra macro-organismos que podem nos prejudicar. Na maioria das vezes, são pessoas. E esse sistema de proteção é justamente o fato de podermos refletir, de fazermos perguntas a nós mesmos, de principalmente conseguirmos nos colocar no lugar da pessoa que está diante de nós, do nosso oponente. Podemos nos perguntar quais são suas intenções e, para isso, precisamos do nosso sistema imunológico mental. Para isso, precisamos de nossas experiências e memória autobiográfica. Precisamos de curiosidade e disposição para nos colocar no lugar do outro. E precisamos planejar como vamos usar nosso entendimento para dar a resposta adequada para que a pessoa não nos agrida ou algo assim. Ou seja, esse sistema imunológico mental é um pré-requisito fundamental para ser humano, para a convivência humana, para a convivência social. E o pré-requisito para o funcionamento dele é a produção dos neurônios índice, porque só eles nos permitem levantar todos os dias com novos pensamentos, querer ter novos pensamentos, ser curioso. Os neurônios índice correspondem à curiosidade, resiliência e pensamento. E se partirmos do princípio de que a proteína spike causa esse dano, e ao mesmo tempo o lítio não impede esse dano porque não está presente, porque temos uma deficiência, né? Então, é claro, temos uma combinação que é realmente problemática.
E quando eu escrevi meu livro na época, O Cérebro Doutrinado, e descrevi de forma bastante detalhada os danos causados pela proteína spike e os efeitos sobre a psique humana e sobre a convivência humana, fui sempre questionado, sim, o que pode ser feito contra isso? Disse que há muito o que podemos fazer. O mínimo não indica só uma solução, mas sim que a soma dessas medidas é importante. Mas o que ficou relativamente claro para mim rapidamente é que, claro, o lítio ajuda aqui, porque a neuroinflamação é algo que naturalmente é regulado pelo lítio, e de forma que nem toda má notícia nos derruba imediatamente. Sim, que a gente possa refletir sobre ameaças ou propaganda do medo, que nos bombardeiam diariamente para que possamos analisá-las de forma reflexiva. Que a gente diga, ok, estão tentando me assustar agora, ok, tudo bem. Qual a realidade, o real tamanho da ameaça e possíveis alternativas? O que dizem outros sobre isso? Sou uma máquina de aprendizado social como o ser humano. Observamos o que outros dizem e pensam. Só existe a versão da grande mídia ou há outros meios e especialistas com opiniões diferentes? Então eu posso tentar ponderar qual é a minha própria reação em relação a isso, mas para isso eu preciso de um sistema imunológico mental funcionando bem. E todos que ainda estão nos ouvindo hoje, exatamente agora, neste momento, têm um sistema imunológico mental saudável. E eu quero só acrescentar rapidamente: quando se tem um sistema imunológico mental saudável, esse poder também traz responsabilidade. Sim, a responsabilidade seria, por exemplo, participar da minha petição, só faltava isso. E eu vou tentar resumir com minhas próprias palavras. Vivemos com uma mente totalmente enfraquecida, sem perceber. E socialmente estamos em uma espécie de hipnose coletiva. E parece que exatamente esse oligoelemento está faltando. Porque, caso contrário, seríamos mais capazes de nos envolver de forma mais empática com o outro, seríamos menos medrosos, mais curiosos e também permitiríamos outras perspectivas, vivendo a vida de forma mais empática. Pode-se resumir assim? Sim, embora eu até tirasse a palavra empático, segundo Kahneman, a empatia pertence basicamente ao sistema ou seja, a um instinto inato. Nós somos naturalmente empáticos e isso também é importante. Mas o que quero dizer é mais o que considero compaixão racional, ou seja, só posso ser empático com alguém que está sofrendo diretamente na minha frente. Então, no meu livro, O Cérebro Doutrinador, eu abordo isso de forma bem detalhada. Empatia é como um holofote, foco só em quem está diante de mim com um problema. Alguém cai de bicicleta, corro até lá e a pessoa se machuca, quebra a perna ou rala a pele, vou até ela para ajudar. Eu nem penso muito sobre isso, simplesmente faço. Quero dizer que nos colocamos conscientemente no lugar dos outros, pensando em suas intenções e objetivos, lado sem guerra frente a frente. Parceiros de negociação em conversas de negócios, membros da família, onde cada um tem sua própria agenda. De repente, você tem aquele encontro anual de aniversário e precisa lidar com todas essas diferentes personalidades, e isso só é possível se você se colocar racionalmente no lugar das pessoas. Isso não é empatia, mas sim realmente se colocar no lugar do outro, o que em inglês chamam de perspective taking, ou seja, tentar assumir a perspectiva do outro, ver o mundo pelos olhos dele. Para então encontrar um compromisso na maneira como se conversa, se expressa e se mantém no diálogo. Isso eu chamo de capacidade de promover a paz, ou seja, a habilidade de realmente alcançar a paz. E não que se viva em um mundo pacífico onde tudo é feliz e perfeito, mas sim uma verdadeira capacidade de promover a paz, que também permite a capacidade de fazer críticas. E é exatamente isso que está prejudicado em nossa sociedade, em todos os níveis, até o mais alto nível do governo, eu diria. Por isso é que não sentamos à mesa quando surgem problemas, não convidamos todas as partes e realmente não conduzimos uma conversa. Também na Covid, só apareciam na televisão os especialistas comprados e não aqueles que realmente tinham uma opinião diferente e também eram ouvidos. Isso era insuportável, ninguém queria aguentar isso. E eu tenho que dizer, aí realmente falta um pouco de sistema imunológico mental, sim, de funcionamento. Porque nós queremos, ou seja, a sociedade só pode avançar de forma saudável se seus membros estiverem saudáveis. E a saúde aqui não é saúde física, mas sim saúde mental, o sistema imunológico mental, e que desde os anos 50 o lítio tem sido negado para nós, desde aquela época é proibido, na verdade já no final dos anos 40, em 1949 foi proibido.
E justamente no ano em que um médico famoso que redescobriu o tratamento para o transtorno bipolar, por assim dizer, com lítio em seu então Publicações Científicas Essenciais em 1949 afirmou: ele considera o lítio essencial e acredita que sua deficiência na infância pode causar transtorno bipolar. E no meu livro agora, no meu novo, eu também provo isso, que na verdade a deficiência de lítio na infância é uma das causas para o desenvolvimento de um transtorno bipolar. Ou seja, esse conhecimento, e esse é apenas um de muitos conhecimentos para a medicina, vai revolucionar a medicina. Voltando à sua pergunta, isso também vai revolucionar nossa convivência, pois traz um sistema imunológico mental mais saudável. Uma humanidade com um sistema imunológico mental mais saudável se comportará diferente da que não tem. Muito interessante a explicação, Dr. Nels. O lítio também é usado em carros elétricos. E por outro lado, também deve ajudar o nosso cérebro a avançar um pouco mais. Isso me parece fascinante, mas também um pouco assustador. Bem, essa é sempre a questão. Me perguntaram isso também no começo. Às vezes me perguntam de brincadeira se preciso chupar a bateria do celular para obter lítio. E para muitos foi uma surpresa que um elemento que nosso corpo precisa, né, ou seja, que um mecanismo biológico necessita, seja usado na indústria. Mas se pensar bem, isso vale para todos os elementos. Não é como se a natureza tivesse criado elementos ou desenvolvido no pó das estrelas. Afinal, nós somos pó das estrelas. O lítio pode ter se formado logo no início do universo, junto com hidrogênio e hélio. Essas substâncias são usadas pela natureza, em processos naturais. Mas é claro, a indústria também vai dizer isso é interessante. Então, se alguém tem deficiência de ferro, eu também não digo você precisa roer uma barra de aço, mas o ferro é usado na produção de aço. E o cobre é essencial para nós e mesmo assim as calhas de chuva também são feitas de cobre. Com o lítio é igual, este elemento é natural e foi usado na ciência, pesquisa e indústria. E, por exemplo, é algo bem interessante. A quantidade de lítio em uma bateria de celular equivale à dose anual necessária para uma pessoa. Ou seja, para um carro é mais ainda. Então, 500 pessoas poderiam ser abastecidas com lítio por 100 anos com um carro elétrico, um carro médio. A verdadeira pergunta que queremos fazer como sociedade, se essa escolha existir, é: queremos smartphones, celulares inteligentes ou cérebros? Eu escolheria cérebros inteligentes. E todos que estão ouvindo aqui e acham que queremos cérebros inteligentes, por favor, participem da petição. Muito importante. Sim, preciso mencionar isso de novo, desculpe. O que mudou na sua própria vida com essa descoberta que realmente soa como uma descoberta revolucionária que o senhor pesquisou? Então, não só cientificamente, mas pessoalmente também? Muita coisa. Eu percebo isso em mim mesmo. Eu tomo lítio há mais de 10 anos e eu ainda me lembro de antes. Eu fiz minha habilitação em genética molecular e meu trabalho foi publicado em revistas de alto nível como Nature e Science e até foi homenageado pela Sociedade Americana de Imunologistas como um pilar da imunologia. Então foi realmente de alto nível. E se você me perguntasse agora, quantas vezes você ouviu uma palestra sobre sua descoberta realmente inovadora e fundamental? Uma única vez. E eu estava tão nervoso com essa palestra que cheguei a ranger os dentes à noite de tanto medo. Eu já comecei comigo mesmo, eu tinha medo de palco, eu tinha pavor de palco. Quase nunca dei palestras em nenhum lugar. Uma palestra sobre um trabalho que reuniu 15 publicações e foi homenageado nos Estados Unidos da América como pilar da imunologia. Conheço pesquisadores que trabalham e dão muitas palestras sobre isso. Foi o oposto comigo, tinha medo de palco, mas isso sumiu após começar a tomar lítio. Vejo o mesmo na minha família. Meus filhos e tal são muito mais corajosos, vivem a vida com mais coragem desde que começaram a tomar lítio. E isso também é o que um pediatra me conta, com quem trabalho de perto há quase 2 anos, já fizemos até alguns vídeos juntos. Ele diz que isso muda as famílias, porque em vez de brigas, raiva, reações intensas devido à neuroinflamação, onde já se sofre como estado básico, as pessoas passam a lidar umas com as outras de forma mais calma.
As crianças dormem melhor e a família toda também dorme melhor. Ainda há discussões, mas depois as pessoas pedem desculpas ou isso acontece com menos frequência e se pensa mais sobre o assunto. E eu vejo isso em todos os níveis e em tantos relatos. Isso já se sabe há muito tempo. Não inventei nada, só conectei os pontos. Claro que agora tive acesso a trabalhos científicos que não existiam há 20 anos, mas há 20 anos já havia uma exigência impressionante de Gerhard Schrauzer, um bioquímico de Munique que depois trabalhou em San Diego. Fiz meu pós-doutorado lá e, pelo que verifiquei, estive na mesma época que ele. Ele dirigia um instituto e já tinha publicado em 2002. É um oligoelemento essencial, todos nós precisamos tomá-lo. E também fez estudos sobre isso, que eu incluí todos no meu livro. Mas 20 anos depois, ou 22 anos depois, quando comecei a escrever o livro, é claro que havia muito mais informações que agora pude incluir todas. E o que ele já suspeitava naquela época, agora é uma certeza absoluta. É essencial e vai mudar a nossa vida. O que o senhor recomendaria, Dr. Nels, a quem enfrenta dificuldades mentais e pensa, preciso obter essa substância? Não posso esperar pela petição. Há algum atalho para isso?